Oi, gente, tudo bom? Hoje eu convidei uma pessoa super especial para mim, um amigo super querido, que desenvolve um projeto super bacana aqui em Porto Alegre, que quem não conhece tem que conhecer, né? E por que eu convidei esse amigo, essa pessoa especial, esse empreendedor, esse empresário aqui da nossa cidade para conversar conosco? Porque a gente fala bastante, quando a gente está estudando, né, o cenário do direito ambiental, a gente fala sobre desenvolvimento sustentável. No desenvolvimento sustentável, a gente fala sobre os pilares, sobre as dimensões, a necessidade de ter que olhar esse tripé, de olhar uma dimensão social e a garantia para os direitos, né, das pessoas, olhar uma garantia econômica, porque não é porque a gente quer proteger o ambiente que as pessoas não querem desenvolvimento econômico, isso é uma falácia, a gente tem como fazer isso. E a gente também quer proteger a saúde ambiental, flora, fauna, biodiversidade. E aí eu convidei o Tobias Chandan, né? Já te agradeço, Tobias. Por quê? Tá? Porque é um empreendedor que consegue nos mostrar como é possível estabelecer esse encadeamento de fatores e, de fato, estabelecer, fazer crescer um projeto, né, com esse olhar, né, com esse paradigma. Então, o Tobias, ele foi, né, fundador da Empório Body Store, foi CEO, né, da rede da Body Shop, e em algum momento, acho que, e aí eu falei sonho, mas eu nem sei se é sonho, mas eu acho que foi um desejo, né, de trabalhar mudando um pouco esse olhar com a cadeia de produção de alimentos. E aí pensando, né, na valorização, na qualificação de quem produz, a proximidade de quem produz, um olhar de sustentabilidade, inclusive, na hora de escolher o que são os alimentos, pensar na nossa saúde, ou seja, estabelecer critérios de alimentação saudável, proteger o meio ambiente e, mesmo assim, ter sucesso enquanto empreendedor, ou seja, o empreendimento dá resultado do ponto de vista econômico, né? Então, eu agradeço para ti, Tobias, a disponibilidade, né? A gente sabe que está vivendo momentos, né, bastante singulares na história da civilização, e aí eu até tenho pego no pé do pessoal, né, porque eu digo assim, viu, se a gente tratar melhor os animais, se a gente não oferecer a dignidade deles nesses tipos de mercado, que nem o mercado lá da China, talvez a gente não estivesse vivendo nada disso que a gente está vivendo hoje, né? Da forma como a gente lida com esses wet markets, como a gente lida com esses animais para fazer, né, determinados consumos, acaba gerando, né, enfim, milhões de conexões que são prejudiciais para nós, para o ambiente e completamente desnecessárias, né? Então, eu queria conversar um pouco contigo e te ouvir, né? Porque acho que é importante para quem né, para quem vai sair em seguida aqui da Faculdade de Direito enxergar possibilidades, né? De como trabalhar com sustentabilidade, né? Fazer um empreendedorismo, cuidar do planeta, cuidar da saúde, né? E ter sucesso do ponto de vista econômico, né? Então, a gente queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Legal, Fê. Bom, primeiro, super obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo. Eu te admiro muito como profissional, né? Sempre falo, todas as vezes que a gente sentou para conversar sobre esse tema, eu saí mais entusiasmado ainda, né? Então, muito obrigado. É muito legal poder estar aqui com vocês. Bom, eu acho que assim, primeiro, não só é viável empreender negócios que tenham responsabilidade social e ambiental, né, negócios engajados, de impacto positivo, né, inseridos na nova economia, mas não só é viável, como é necessário, né? A gente hoje, o que a gente percebe é que o consumo, a procura por produtos, serviços de marcas e empresas engajadas socialmente, ambientalmente, tem mais valor, né? Tem mais valor para as pessoas. O comportamento de consumo, a percepção das pessoas, dos jovens e de modo geral, de diferentes faixas etárias, hoje é muito mais consciente da importância desses produtos e desses serviços engajados na nossa vida, no nosso planeta, do que era 10, 15 anos atrás. Então, a gente está falando de um mercado de consumo crescente por produtos engajados, produtos e serviços, né? Marcas, empresas engajadas. A gente está falando de políticas públicas se reformulando, se reorganizando para poder incentivar empresas que tenham esse engajamento no seu cerne, né? Nós estamos falando de uma cadeia toda de insumos, de insumos e serviços, enfim, de toda uma cadeia de suporte, de apoio, que vem crescendo e se desenvolvendo para que também favoreça empreender
negócios engajados, negócios positivos. E quando a gente olha para o futuro, para 10, 15, 20, 30 anos, eu sempre digo que ninguém empreende, é um erro grave empreender e não pensar em empreender para uma vida, porque é sempre mais caro sair de um negócio que não deu certo, né, do que começar esse negócio. Então, quando a gente pensa em empreender, a gente tem que pensar que esse negócio tem que ser perene. E para ser perene, ele tem que estar inserido na nova economia, numa nova forma de pensar a oferta, a produção, que é com responsabilidade social e responsabilidade ambiental. E isso em diferentes segmentos, né, Fê? Quando a gente olha para vestuário, a indústria têxtil toda a indústria de moda está se reinventando com esse olhar. Quando a gente olha para diferentes bens de consumo, quando a gente olha para alimentação, quer dizer, está havendo uma reorganização, uma ressignificação de toda a cadeia de produção e oferta para atender o consumidor hoje muito mais atento, muito mais desperto para essa necessidade que é as empresas serem engajadas, as empresas cumprirem com a sua responsabilidade social e ambiental. Na minha opinião, como empresário, eu acho que esse é o papel das empresas, né? O papel de uma empresa, de uma marca, é criar, é educar, né? É conseguir educar e criar o estereótipo, fazer o shape, o design da cadeia de oferta e poder educar o consumo, né? Porque eu sempre digo que o consumo educa, né? Então, quer dizer, se eu tenho as marcas engajadas socialmente e ambientalmente, eu tenho um consumidor educado. Se eu tenho essas marcas engajadas, eu tenho uma cadeia mais desenvolvida e, consequentemente, no futuro próximo, um produto mais acessível. Então, eu acho que o papel das marcas, dos negócios, é educar o consumo. Acho que é fundamental, né? É educar o consumidor através do consumo. Né? Vou pegar, vou te interromper aqui, vou te interrompendo um pouquinho, tá? Porque eu acho que tem um tópico que é importante trazer e aí fazer o vínculo com a gente ali, que é o cara que depois pode te assessorar, daqui a pouco o advogado que está do teu lado, né? Sem dúvida. A gente não está preocupado e a gente olha e fica olhando só a questão assim, mas a gente tem que evitar isso para a empresa, a gente tem que evitar aquilo para a empresa, e às vezes a gente não está preparado e olha assim, olha, a empresa tem uma imagem. E, às vezes, colocar em risco essa imagem é muito mais caro e prejudicial do que qualquer caminho que possa ter. Então, às vezes, eu posso ter uma escolha um pouco mais cara naquele primeiro momento, né? Eu vou ter que tomar medidas que são preventivas, eu vou ter que tomar um cuidado maior com o consumo, com o meu produtor, com o meu funcionário. E aí, nessa hora, parece que é mais caro e eu tomo um susto, mas com isso eu estou construindo uma imagem e estou me tirando de qualquer situação de risco depois de avaliação de mercado, porque o consumidor, ele está aprendendo. Isso. Na verdade, eu digo assim, empreender hoje negócios engajados ou que tenha o seu negócio alinhado e que mapeie e estruture a empresa para gerar impacto positivo ou com o menor dano possível, né? Que seja também bem antigo, o menor dano possível, enfim, que tenha um negócio positivo, não é uma questão, já deixou de ser uma questão de ativismo. Era ativismo há 15 anos atrás. Hoje é minimamente inteligente, porque essa marca vai ganhar valor. Essa marca ela vai ter, quando a gente olha para multinacionais, quando a gente olha para governos desenvolvidos, países desenvolvidos, eles procuram investir em marcas que estejam nessa construção. O consumidor vai valorizar mais. O time que trabalha por esse negócio vai ser mais engajado. Então, é impensável hoje um empreendedor colocar de pé um negócio que não seja responsável ambientalmente, socialmente falando. E eu acho que quando a gente olha para o direito, quando a gente olha para toda a malha jurídica necessária para ajudar na estruturação dessas empresas, é uma oportunidade gigantesca, porque é justamente desde startups pequenas a empresas já de maior porte, elas precisam de uma assessoria jurídica que ajude na organização e na captação de oportunidades que estão surgindo a cada dia para empresas que tenham esse engajamento. Então, na realidade, empreender negócios hoje que não sejam engajados é uma burrice. Assim, em português, claro. Porque tu está empreendendo um negócio que ele vai ter um tempo de vida útil muito curto.
Muito curto. A gente ainda, mas eu vou falar da alimentação, por exemplo, né? Quando a gente pensa numa alimentação mais básico que quando a gente olha para operações de alimento, né? Estar preocupado com a origem do alimento. Preocupado com a origem do alimento, né? Eu assim, independente se é uma linha que tem animais ou que seja 100% plantas, mas que tenha preocupação com a origem, com o bem-estar de quem produz alimentos, de quem produz plantas, de quem cria animais. Se essa empresa não tem, uma pessoa que hoje está empreendendo uma marca que não tenha preocupação em garantir que esta origem seja adequada com as orientações ambientais e sociais, saúde, é um cara que está fadado a morrer no médio prazo, né? Eu sempre digo que no nosso segmento de alimentação, o chefe de cozinha, o dono de restaurante, o dono de uma indústria de alimentos, o supermercadista, ele não é um empresário do segmento de alimentação, ele é um empresário da saúde e do meio ambiente. Porque é esse cara que define, é o chefe de cozinha quando escreve uma receita, que determina o que vai ser plantado, como vai ser plantado, onde vai ser produzido, em que condições deve ser produzido, porque é ele que está determinando, quando cada receita de um prato, é ele que está determinando todo o início da cadeia. Por quê? Porque é ele que consome essa cadeia. E é nessa receita também que o chefe de cozinha coloca as técnicas de preparo que vão entregar mais ou menos nutrientes para quem está consumindo. Então, quer dizer, ele vai usar técnicas que vai empobrecer ou vai enriquecer já a energia vital do alimento. Então, ele não é um chefe de cozinha, ele é um chefe da saúde do meio ambiente. O mesmo para o dono do restaurante. Então, eu acho o seguinte, em síntese, assim, eu acho o seguinte, que o empresário, de modo geral, ele se via como um homem de negócios, meramente, e de forma estanque. Eu sou um chefe de cozinha, sou dono de um restaurante, eu produzo refeições para as pessoas comerem. Eu sou um supermercadista, eu vendo produtos para as pessoas se alimentarem. Eu sou dono de uma indústria de vestuário, eu produzo roupas para as pessoas vestirem e ficarem bonitas. Não. Essa é uma visão antiga de uma década de 90, enfim, décadas que eram que o comportamento, a relação com o consumo era muito mais superficial e muito mais rasa do que é hoje. Esse empreendedor, esse empresário, ele determina o design da cadeia, o segmento que for. E a cadeia, é impossível tu pensar numa cadeia de oferta e produção e consumo e não entender que essa cadeia está dentro de um planeta. Quase que de uma falta de inteligência, sinceramente. E, de novo, não é uma questão ativista, não é uma questão de princípios e valores, mas é uma questão de negócio. Basicamente isso. É isso? De fazer dinheiro. Eu nem estou aqui falando, olha... eu não estou dizendo o seguinte, olha, se tu tem uma indústria, tu está ocupando um espaço no planeta, não, eu estou falando uma questão de fazer dinheiro, de criar negócios, desenvolver negócios. Quando a gente pensa em engajamento do público interno, né? Eu cansei de entrar em empresas, estava escrito lá, um dos nossos valores é engajamento. Pô, que bonito, como? Como tu engaja? Porque o engajamento, tu não bota no contrato de trabalho, né? Quando eu vou botar lá o contrato de trabalho, eu posso botar, tu tem que me entregar um relatório por mês XYZ, tu tem que cumprir X horas de trabalho, tu tem que chegar em X% de faturamento. Mas engajamento? Não tem. Isso a pessoa sente, ela tem ou não tem engajamento pela empresa. Então, para gerar engajamento público interno, é fundamental que o teu negócio tenha responsabilidade com o meio ambiente, responsabilidade com as pessoas. Para tu gerar consumo e prosperidade, é fundamental que o teu negócio tenha responsabilidade com o meio ambiente, responsabilidade com as pessoas, né? E eu gosto muito de uma filosofia em relação a isso, que é o seguinte, porque sempre que eu sou questionado, mas como empreender um negócio que tenha responsabilidade ambiental, social e que seja viável, né, no curto prazo? Primeiro, o teu produto... Para mim, assim, a primeira regra é que o produto ou o serviço do teu negócio construa uma cadeia positiva por si só. Eu vou dar um exemplo do nosso segmento. McDonald's. Não é que eu seja
até sou, mas assim, né, eu ia dizer contra, assim, até sou, mas não faço ativismo contra, não saio de, né, o problema não é o que, mas é o como, né? Na realidade não é o que não é o que, mas é o como. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: pega lá uma cadeia de fast food, vamos colocar nesses termos assim para ser uma coisa mais subjetiva. Pega uma cadeia de fast food. Essa cadeia de fast food, ela pega e tem lá uma linha do seu orçamento, uma rúbrica do seu orçamento destinada a ações sociais e ambientais. X milhões. Ou tem lá um pedaço do lucro, 30% do lucro, que os acionistas destinam para pesquisas de cura do câncer. Legal, acho que bom que tenha isso. Mas será que não seria muito mais eficiente se o produto que gera o faturamento desta companhia, ou seja, que está na primeira linha do orçamento e não na última do lucro, e não é uma linha de despesa no seu orçamento anual, está lá gerando o faturamento bruto dessa empresa. Se este produto fosse positivo, ou se o produto, ou seja, que esse produto construísse uma cadeia positiva, será que o impacto não seria muito maior? Em resumo, se o fast food fosse um produto que entregasse prazer, indulgência, sabor, mas que fosse de uma origem responsável ambientalmente e que não fosse nocivo à saúde das pessoas. Uhum. Essa indústria, ela não precisaria investir um centavo do seu lucro em ações socioambientais. Um centavo da sua despesa, porque o produto já está estruturando uma cadeia positiva. Então, a forma mais consistente e viável de empreender um negócio, desde do seu nascimento, que é uma formiga, que é uma empresa muito pequenininha, desde do seu surgimento, que é muito pequenininha, até ser uma grande companhia, a forma mais viável disso acontecer é que o produto, desde o início, estabeleça uma cadeia positiva. Então, se eu vou empreender uma marca de moda, o tecido, a empresa, as pessoas que estão produzindo esse tecido, que tudo isso já seja um produto positivo. Que o conceito já nasça, o conceito do produto e a concepção do produto já nasça de uma forma positiva. Porque quanto mais produtos eu vendo, mais valor e impacto positivo eu estou escalando. Então, quer dizer, então, essa é uma premissa. A segunda delas é que é ter um negócio que, obviamente, que ele tenha as suas, tem sempre seus desafios, evidentemente, mas que ele persiga as premissas que foram estabelecidas de impacto. O que eu quero dizer com isso? Tem até um livro que eu gosto muito, que é o Cradle to Cradle, que é do berço ao berço, que tem toda a filosofia, do upcycle e tal, de criar produtos que ou se transformem em alimentos para o meio ambiente, ou que tenham uma vida infinita. Tem poucas marcas no mundo que conseguem fazer isso. Até tem uma marca que eu acho incrível, que é a Freitag, que pega lonas que tem um tempo indefinido de decomposição e ela transforma com pouquíssima inserção de processos, basicamente só com design e corte, ela transforma em bolsas, roupas. É incrível, é demais. Lonas de caminhões. Caminhão, né? Mas exatamente, é incrível, assim, eu acho tem algumas marcas, outra marca que eu admiro muito é a Patagônia também, mas enfim, mas o que essa filosofia fala? Não importa que tu esteja no 1%, mas persegue para chegar no 1.1, 1.2, 1.5, ou seja, tu perseguir o caminho, ou seja, que isso sempre esteja como o teu norte, construir um negócio, estabelecer um negócio de impacto positivo. Isso é importante que desde o início seja perseguido. Ninguém nasce 100%. Tu nasce talvez 10% do 100 que tu gostaria. Mas o importante é que no ano seguinte tu esteja em 11, em 12, em 13, que tu não retroceda. E se tiver que retroceder, que seja muito claro a estratégia que tu está fazendo para que depois tu possa avançar. Porque aí e para que isso seja possível, é fundamental que tu tenha o quê? Que tu tenha indicadores, que tu consiga mensurar o teu impacto. Eu vou dar um exemplo do que, por exemplo, no nosso segmento, é muito comum tu ir em restaurantes que dizem assim, orgânicos sempre que possível, ou alimentos de agricultura familiar preferencialmente. Isso, para mim, sinceramente, é nada, porque
não é assim. É assim, este ano nós vamos gerar de consumo de alimento limpo, sem defensivos, X toneladas. Este ano nós vamos consumir de agricultura familiar X toneladas. Esse ano nós vamos retrabalhar o resíduo, vamos reduzir o desperdício em X toneladas, enfim, ou X quilos, mas tu ter premissas mapeadas, metas de impacto definidas no início do teu calendário e a mensuração mês a mês, semana a semana, dia a dia dos teus impactos. Só assim é possível construir um negócio que percorra uma jornada em busca de um impacto positivo quando a gente pensa em negócios, né? O que eu quero dizer com isso é que faz uma diferença gigante. Na Urban, por exemplo, a gente começa o ano com uma meta com todos os impactos que a gente tinha comprometido e mapeia o tempo todo e entende se a gente está perto, se a gente está longe dessas metas. Mas é fundamental que tu faça esse mapeamento, faça esse acompanhamento. Senão, de novo, a gente cai num ambiente de subjetividade e que a primeira coisa que tu faz quando o teu negócio aperta o cinto, para apertar o cinto, é abrir mão dos aspectos. Exatamente, que não, e por isso é que o teu negócio ele tem que nascer desse cerne, né? Socioambiental, dessa responsabilidade socioambiental. Então é mais do que um comprometimento, um compromisso, ou estar comprometido com o meio ambiente, com o social, mas é realmente empreender negócios que tenham esse valor intrínseco, porque esse é um valor quando a gente pensa a médio e longo prazo. Sabe, Tobias, duas coisas que me chamaram a atenção agora nessa tua última fala, que eu acho que é importante frisar, até uma vou te perguntar de novo aqui. Esse é o último exemplo agora, de ter meta bem definida, de ter controle, de averiguar, de ter padrão, de estabelecer os teus critérios, né? Isso, na verdade, mostra bem que não é uma questão de ativismo no negócio, é negócio, né? Tu trabalhando com esses critérios, que são critérios positivos, critérios de bem-estar humano e ambiental. Não é algo feito no achismo, não é algo feito se dá, não é algo feito de qualquer maneira. Não, existe um projeto de trabalho, existe uma meta de organização. Então, isso mostra bem assim, olha, por mais que a pessoa esteja fazendo isso porque acredita que esse é o melhor negócio, porque realmente o mundo todo está se dirigindo para isso, né? Tem um controle, e aí é um controle que a gente vê bem assim, é o controle de empresário, é um controle de uma empresa. Sim. Coisa feita só porque está sendo feita de qualquer maneira, né? E a outra coisa, até tu comentasse um pouquinho para nós como é que vocês vivenciam isso, porque às vezes eu falo e às vezes eu sei que fica meio que na abstração, né, quando a gente está em sala, e aí tu fica dizendo assim, olha, lá na década de 70 a gente combinou o mundo, não que a gente tenha feito, né, até agora muito, mas a gente já melhorou, a gente combinou que nós vamos controlar a pegada ecológica da humanidade, né, então a gente vai ter um controle disso. Aí todo mundo olha para mim e diz, mas eu não posso fazer isso, quem sou eu para fazer isso, né, o meu impacto é pequeno. E aí agora quando tu fala assim, eu uso agricultura familiar, usa-se os orgânicos, na verdade tu está diminuindo a pegada ecológica, porque em vez de usar, né, de um hortifruti lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, de Goiás, tu está procurando aqui perto, né, o mais perto que tu tem, né, tu está dando incentivo a uma população que é pequena, que vive daqui, e que às vezes o melhor cara da rúcula, sei lá eu, entendeu? E daqui a pouco tu não precisa ir para o supermercado, pode comprar com ele. Né? Então, eu queria que tu contasse um pouco sobre isso, né? Como é que vocês controlam a pegada? Na verdade, assim, a Urban, a gente é comprometido com a saúde, né? Então, quer dizer, a Urban, ela nasceu do entendimento, da compreensão que essa cadeia de produção, cultivo, oferta de alimentos e consumo, ela é uma cadeia basicamente de produção, cultivo, produção e oferta de alimentos é uma cadeia que está bastante equivocada, né? Porque ela é muito nociva, essa é a realidade. Né? Quando a gente olha, até enfim, tem muita literatura já que falam sobre isso, né? Que quando a gente olha para a oferta e esses produtos, eles têm embalagens que não têm qualquer responsabilidade com o meio ambiente, né? Que são pensados, desenhados, né, engenhosamente desenhados, para que eles gerem mais fissura nas pessoas, mas que não tem, que o perfil nutricional dele é altamente pobre e muitos deles são nocivos, são inflamatórios, porque o mesmo impacto que a gente vê no meio ambiente, com a oferta que a gente tem hoje de produtos no mercado, né, e a gente vê todos esses impactos, que não são poucos, são muitos, né, o consumo exagerado de animais, essa produção em escala
né, sem qualquer responsabilidade, a produção de alimentos, de vegetais, com exposição do solo, com empobrecimento do solo, né? Quer dizer, com todo esse consumo desenhado, né, para a gente só consumir mais, né, e mais, e mais, e mais, e isso gerar mais desenvolvimento para sempre as mesmas corporações, a gente vê na saúde. Né? Quer dizer, no meio ambiente é o mesmo na saúde. O que a gente vê é o quê? Aumento de diabetes, aumento de doenças crônicas, enfim, de diferentes doenças que são provenientes de uma oferta massificada de produtos que não têm responsabilidade das pessoas. Então, quer dizer, quando tu olha para alimento, a regra básica de um alimento, a premissa básica é alimentar. Uhum. E quando tu vai num supermercado, 80% daquilo ali, ele pode te matar a fome, mas ele não te alimenta. Sim, nutrição é só zero, olhar. né? Uhum. E além da nutrição, do perfil nutricional ser pobre, o claim dos produtos, o que está na frente, a publicidade que é feita, é que te leva a crer que aquele produto é bom. É o caso do Super Nescau. Né? Eu, quando era pequeno, o Super Nescau, minha mãe me dava, achava que era, aquilo é puro açúcar. E outros tantos. É o mito do Fit, né? Do Nesfit, é o do Light. Né? Então, quer dizer, são termos utilizados pela indústria nas últimas décadas que remetem a algo de positivo na tua saúde, e, na verdade, é pobre e muitos são nocivos. É abra a felicidade. Né? Não estou aqui fazendo campanha contra as grandes marcas, mas é que é uma realidade. A gente não é querer fazer um ativismo. É a realidade. É como o consumo exagerado especialmente o consumo exagerado de animais, né? Que isso é um problema monstruoso que se tem. Então, a realidade é que no nosso segmento da alimentação é um segmento que parou no tempo. Como eu disse, os restaurantes, todos eles se veem como negócios que produzem e vendem comida e não como responsáveis por toda uma cadeia. Né? Os supermercados, da mesma forma, né? E com isso, a gente acaba, quando a gente olha para os impactos gerados, é o que a gente está vivendo hoje. Então, de novo, assim, não é só uma questão de, além de ser uma necessidade pelas questões ambientais e por toda a questão da saúde pública, né, no nosso segmento, de estar oferecendo produtos, né, produzindo e oferecendo produtos que realmente tenham responsabilidade, passa a ser algo de valor quando a gente olha para o longo prazo. Na Urban, a gente desenvolve muito desde da agricultura familiar, né, onde a gente estimula a agricultura familiar com metas por ano de quantas toneladas tem que ser adquiridas da agricultura familiar. A gente desenvolve diferentes espécies, a gente traz sementes para... Enfim, tem dezenas de espécies de folheosas e de raízes que não tinham aqui, que a gente foi trazendo nesses 4 anos para que a gente pudesse ampliar o nosso portfólio de pratos, de produtos. Né? A gente trabalha todo o resíduo na Urban. Agora mesmo a gente fez 70% da nossa energia vai vir de energia limpa agora, de uma usina de produção de energia solar. A Urban é 100% plantas, né? Na verdade, a gente tem ovos e mel de origem orgânica, e o resto, todos os nossos alimentos são à base de plantas. Por que isso? Porque a gente acredita que uma alimentação deveria ser pelo menos 70%, 80% dela à base de plantas, né? E isso de novo, isso não é apenas uma crença da Urban, mas é o entendimento que dessa forma a gente consegue ter mais saúde e entregar mais saúde para o meio ambiente. Né? Enfim, então a gente realmente é uma marca que nasceu a partir da compreensão de que essa cadeia atual ela está defasada e que precisaria ser redesenhada, né? E oferecer para o consumidor algo que possa, ao longo prazo, a gente ter um design de uma cadeia muito mais positiva, com uma produção de alimentos mais diversificada, de uma maneira mais responsável, vindo de agriculturas familiares e com técnicas de preparo que não empobreçam o alimento, mas que sim potencializem a energia vital do alimento. Aliás, a cozinha clássica, que eu adoro, a cozinha italiana e tudo mais, né, que é a cozinha tradicional, ela é muito também muito pouco atualizada, né, se a gente for ver
desde os métodos de preparo, as cocções de longo tempo, né, a busca pelo shape perfeito do alimento. Enfim, tudo isso é muito antigo, né, Fê? É tudo muito antigo. Hoje, o mais bacana é uma marca que tem esse engajamento, essa responsabilidade, que entregue produtos que estabeleçam uma cadeia positiva, né? Então, eu acho que passa a ter uma outra percepção de valor cada vez mais, né? Eu acho que é uma das coisas também que chama atenção quando tu falas ali, né, a questão do tipo de alimentação, de ser mais plantas ou menos animais, ou como vai lidar com isso, e saber de onde vem, que foi uma expressão que tu usou hoje já, né? Saber de onde é que vem as coisas. Uhum. Eu até costumo dizer assim, olha, não é questão de fazer apologia para as pessoas não comerem animais ou proteína animal, mas é se preocupar com a origem daquilo. Origem, De exato. onde é que está vindo? Como os animais estão sendo tratados? Ah, mas Isso. eu não me importo com isso. Bom, mas devia, né? Mas Uhum. em que pasto está vindo? Foi licenciado ou a gente botou metade da floresta amazônica abaixo para ter pecuária? Exato. Então, qual é o reflexo disso? E isso, o efeito não é positivo, né? O efeito a longo prazo é negativo. Tu tem um benefício econômico, talvez imediato agora, mas lá na frente vai começar a ser olhado de uma maneira ruim. A gente já viu isso com várias marcas, né, nos últimos anos, né? Então, a gente conseguir incorporar isso. E aí, acho que o papel de vocês ali está sendo muito bacana, porque é um case em que a gente consegue pegar a teoria do desenvolvimento sustentável e mostrar, ó, a gente precisa do tripé? Precisa. O social está ali, né? O econômico está ali, né? Porque ninguém está fazendo voto de... Né? É uma empresa, a gente quer lucro, né? E a gente está ali com a proteção ambiental. Essa questão da gente valorizar o próximo, acho também que essa situação nossa aqui da pandemia também acabou propiciando um pouco isso, né? As pessoas se deram conta de fazer compra no local, né? Fazer compra desse hortifruti que é daqui, que está ali perto, né? A gente diminui o impacto de carbono, a gente diminui o impacto de combustível, né? E a gente usando horrores de combustíveis fósseis, né? A gente diminui a transmissão do próprio vírus, né? Porque diminui esse vai e vem, né? De coisas, né? De pessoas e bens. Então, esse olhar, né, eu acho que é muito mais, e achei bacana tu dizer assim, que não é uma questão de ativismo, é uma questão de ter visão de negócio. Né? A gente está numa outra rota, né? Parece que... visão de negócio, parece que visão de negócio é uma visão de bem-estar também, né? Porque a gente foi aculturado, digamos assim, a criar necessidades, né? E consumindo e criando necessidades e acumulando pesos, né? E aumentando a nossa mochila para uma mala gigante, foi assim, e quanto isso está em xeque hoje, né? De questionar um pouco quais são mesmo as necessidades que eu tenho na minha vida e quais não são minhas e que eu acabei carregando. Uhum. Né? Não são minhas e eu acabei carregando. Então, quer dizer, é uma questão de responsabilidade, mas sim, mas é fundamentalmente também uma questão econômica quando a gente pensa em negócio, é uma questão de bem-estar quando a gente pensa em nós mesmos. Né? Então, quer dizer, poder consumir um alimento ou estar preocupado com a origem do alimento que eu estou consumindo, isso é para minha saúde. Uhum. Prioritariamente é para minha saúde. Prioritariamente. Mas eu não tenho muita preocupação com o meio ambiente. Tá bom, então com a tua saúde tem que ter. E por isso é importante que tu saiba a origem desse alimento. E é por isso importante que tu não tenha um consumo exagerado de determinadas categorias de alimentos, de animais, né? Que tu falou uma coisa que ficou na minha cabeça a última vez que nós falamos sobre isso, a gente acostumou a coisificar, né? Os animais viraram coisas. Né? E é verdade, isso nunca mais saiu da minha cabeça e é fato. Né? A gente foi aculturado, essa visão superficial que prevalece e que ainda bem que cada vez mais ela passou a ser questionada. Né? Essa visão de coisificação, né? Uma visão superficial que a gente tem. Eu sempre digo, a gente foi acostumado a pensar no combustível que coloca no carro, mas não no combustível que coloca para dentro do nosso corpo. É uma coisa louco, impressionante. Né? É muito louco. É comum aditivado. Não, aditivado. Só que a gente não pensa no alimento que coloca para dentro do corpo. É uma coisa inacreditável isso. Inacreditável. O motor do carro te preocupa, né? Mas o teu próprio motor parece que não... O teu próprio organismo, tu não pensa. Às vezes eu penso assim, mas o que tu sabe me dizer o que tu comeu ontem, anteontem, sabe? Então, assim, ou a gente come por indulgência, ou a gente come por fome, ou a gente come por culpa,
né? Faz aquelas dietas malucas, mas assim, o quanto a gente pensa no que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, né? E a realidade é que a gente não foi educado a pensar, né? E a gente se distanciou muito também das nossas questões primitivas, né? De quem nós somos. Às vezes eu paro para pensar e digo, é impressionante, mas como a gente nem percebe que a gente vive num organismo vivo. O planeta é um organismo vivo. É incrível. A gente está na superfície da superfície da superfície, né? Quer dizer, a gente tem ainda tem muito pouca compreensão e mais do que isso, assim, ainda é uma percepção muito rasa, né? Do nosso, não só do nosso papel, mas da vida realmente de como deveria ser o que realmente é importante na nossa vida aqui. Então, eu acho que mais do que aspectos de ativismo, de responsabilidade, estão interligados para mim, estão interligados com questões de bem-estar que são inerentes ao ser humano, né? Quer dizer, eu ter uma convivência com o meio ambiente equilibrada é inerente à nossa espécie, né? A gente poder é só tu olhar como tu te sente muito melhor quando tu está próximo da natureza, né? Tu ter percepção que um animal não são coisas é inerente ao ser humano, né? E tu ter negócios que sejam engajados é do papel de uma marca desenhar estereótipos, é do papel de uma marca criar objetos de desejo, é do papel da marca, né, conseguir criar negócios que gerem impacto positivo, porque senão, de novo, a gente está pensando numa cadeia meramente linear, né, que é extrair, produzir, consumir e descartar. Né? E vai descartar mal, né? Descarta mal. E aquela velha história, né? Isso vai para o lixo, mas não, vai fora. Mas não vai fora, não existe fora, o planeta é o mesmo, né? Eu acho que a notícia boa é que essa pauta está cada vez não só mais sendo mais debatida, mas ela passa a ter mais valor, né? Ela passa a ser mais cool, ela passa a ser ter mais valor de desejo mesmo. E aí tu vê marcas importantes que começam a migrar, se modificando, exatamente. Por quê? Porque isso passou a ter mais valor, né? Quer dizer, marcas engajadas passam a ter mais valor para o consumo, para as pessoas e para os acionistas. Sabes que uma das questões que enfim, foi debatida, né, em 2012, já faz um tempão, né, da última conferência mundial da ONU, né, sobre o meio ambiente ali no Rio de Janeiro, temos que mudar o comportamento, a gente sair desse consumismo, né, dessa economia voltada para um consumo desenfreado e buscar um consumo racional. E aí, quando a gente pensa nesse consumo racional, as pessoas mas isso é impossível. Não, não é impossível. É só a gente começar a parar e refletir, né? Veja, na questão da alimentação, quanto que a gente se afastou da comida de verdade, né? E aí alguém vende lá a propaganda e diz que a felicidade é abrir uma garrafa de refrigerante, né? Não, cara, refrigerante não faz bem para a saúde. Não importa o apelido que ele tenha, ele não vai fazer. Né? Então, busca na natureza aquilo, dá vontade de dizer, né? Aquilo que a tua avó fala, porque a gente vai melhor, né? Exato. Eu sempre digo assim, tem o exemplo do ultraprocessado. O ultraprocessado quando iniciou a massificação dele, acho que foi na década de 70, década de 80, que começou a tomar corpo do ultraprocessado. E o que é ultraprocessado? Eu gosto de dar esse exemplo porque fica fácil. Abacaxi. O abacaxi in natura, ninguém tem dúvida que é um abacaxi, uma fruta, né? O abacaxi em compota, que é aquele abacaxi em rodelas que tu bota dentro de uma compota, água e açúcar, geralmente, ele passou geralmente por um processo térmico para conservação, mas continua tendo abacaxi. São as rodelas de abacaxi. O tangue, ele não tem abacaxi. Né? O tangue de abacaxi, ele é um ultraprocessado. Ele é 100% artificial e aquilo só inflama teu corpo. E mais nada. Então, quer dizer, esse é o exemplo aí, ultraprocessado os embutidos e outros tantos alimentos que tomaram conta da oferta e que hoje a gente vive o impacto disso, o reflexo disso em obesidade, diabetes, doenças crônicas
e uma quantidade de lixo, de impacto ambiental absurda, né? Então, o mesmo aconteceu, os animais foram se transformar numa cadeia de ultraprocessados. Né? É isso, a massificação. Então, de novo, é um distanciamento. A gente teve um distanciamento nessas décadas todas do alimento de verdade, o distanciamento da nossa compreensão como humano, como seres, né? Eu fui às vezes pensando, pô, quanto a gente sabe da nossa respiração? É porque tudo está interligado. Se a gente se a gente tem pouco conhecimento da nossa essência como ser humano, que conhecimento que a gente tem sobre o planeta, sobre o meio ambiente, como é que a gente vai gerar, como é que a gente vai desenvolver essa empatia? Então, quanto a gente sabe da nossa respiração, quanto a gente sabe dos nossos pensamentos, né? Então, quer dizer, eu acho que, de novo, é aquele lifestyle nova-iorquino, né? Que era super desejado, né? Na década de 90, ali, né? Que era aquela coisa, assim, que era o status a qualquer preço, né? E, ao mesmo tempo, um distanciamento incrível, né? Das questões básicas e de base, que é o que vão, no fim do dia, sustentar ou não, né? Porque a verdade é que não é fácil, realmente. Tudo exige energia, mas quando a gente coloca energia em algo que gera um impacto que seja, enfim, que não seja negativo, seja positivo, aquilo te volta com mais satisfação, né? Ele é mais compensatório, né? Te recompensa melhor. Te recompensa, né? E aí até uma observação que é importante até a gente se dar conta, que normalmente as pessoas dizem, mas é a minha escolha, é a minha vida, isso não importa, né? Para ver como o impacto das nossas escolhas em conjunto, ela tem um reflexo importante, né? Você estava falando na saúde, né? Você diz, menos obesidade, menos problema cardíaco, menos problema de insulina, menos problema de diabetes. Quando mais a gente tem isso, mais eu inflo uma política pública de saúde pública, né? E aí mais custo eu tenho para nós todos ao mesmo tempo. Né? Exato, né? Se tivesse toda uma lógica de cuidado, todo mundo com todo mundo, né, a sociedade como um todo, a gente teria menos custo para fazer o reaproveitamento, né, do lixo, se a gente tivesse menos lixo, se eu tivesse menos resíduos, se eu soubesse lidar melhor com isso, né, a questão da saúde, né, eu teria menos impacto com essa saúde, com essas situações que a gente sabe que são geradas por uma alimentação incorreta, por um acesso incorreto até às vezes aos produtos, né? Então e tem um pouco também, né, Tobias, a questão da falácia de dizer não, mas é mais barato a gente ir atrás dos ultraprocessados, é mais barato. Não, não é mais barato. Pode ser mais fácil, pode ser mais prático, né? Mas não é a questão do custo, não é diferente, não é. Né? Não é. E em vários aspectos, por exemplo, você vai comparar o quilo do alimento limpo comprado, alimento orgânico limpo, né, sem defensivos, sem agrotóxicos, comprado direto do produtor nas feiras de orgânicos, que nós temos diversas em Porto Alegre, ele é mais barato do que o quilo do alimento convencional comprado no supermercado, em 70%, 80% dos casos. Então, assim, no ato, ele já é mais barato, né? Ele é mais econômico. E quando a gente pensa em prevenção de doenças, ou quando a gente pensa em promoção da saúde, aí essa conta é incomparável, né? Porque esse ultraprocessado que está consumindo hoje, ou essa ignorância total sobre o alimento que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, essa conta vai vir. E aí ela vai ser aí o que tu não está gastando hoje, tu vai gastar em medicamento, tu vai gastar em qualidade de vida que vai despencar drasticamente. Então, assim, isso é para todos os segmentos. Essa é a realidade para todos os segmentos, né? Quer dizer, o vestuário também, o fast fashion. De novo, assim, não é transformar a oferta em algo chato e sem prazer. É o contrário. O desafio é construir e elaborar produtos e serviços que sejam tanto quanto mais prazerosos do que os atuais, mas que sejam provenientes de uma cadeia limpa, né? De uma cadeia responsável. Então, isso é perfeitamente possível e cada vez mais as empresas estão buscando isso. Né? Eu acho que é muito mais difícil as empresas já estabelecidas fazerem esse movimento e ir para uma cadeia completamente ou
produtos sejam positivos, porque já existe um produto estabelecido no mercado, do que as novas companhias. Né? E aí tem e aí tu tem hoje cada vez mais novos empreendimentos, novas marcas e empreendedores surgindo com esse olhar, com negócios super promissores. Pias, olha, eu só tenho a te agradecer mesmo, porque de fato eu acho que o empreendimento que tu desenvolveu, ele tem servido de exemplo e estímulo para vários outros tantos aqui na cidade. É nítido a gente ver esse movimento, e acho que é um movimento que a gente tem que ter muito orgulho mesmo, porque é sinal que tu despertou, né, tanto na questão do consumidor, quanto até mesmo nas pessoas que trabalham no mesmo setor, a necessidade de uma mudança, a necessidade de ofertar outra coisa, porque a gente tem o público para isso, e ao mesmo tempo a gente vai educando as pessoas, né? Exato. A educação ambiental ela não se faz só na escola, né? A parte da educação ambiental se faz mostrando a vida, né? Olha, como dá para fazer desse jeito. E aí eu quero te parabenizar, sucesso, eu quero que vocês tenham um sucesso longo, se multipliquem, né? Porque de fato o case de vocês é um case de aplicação daquilo que a gente com desenvolvimento sustentável. Vocês conseguiram estabelecer ali minimamente ali, né, um cuidado com as pessoas, né, tanto aqueles que te oferecem coisas como aqueles que vocês têm dentro ali trabalhando na parceria, né, membros desse time, né, como o cuidado, né, com a proteção ambiental e ganhar dinheiro, que eu acho que é isso que às vezes as pessoas ficam impressionadas. As pessoas não querem ganhar dinheiro, quem gosta do meio ambiente não gosta de dinheiro. Mentira! Todo mundo gosta de dinheiro e a economia gira, a gente quer que gire. Só que dá para fazer de um jeito sem destruir tudo. Né? Dá para fazer. Sem dúvida, não, sem dúvida. Dá e é totalmente possível e cada vez mais. Né? Porque cada vez mais essa cadeia está se estabelecendo e tem mais insumos, tem mais serviços preparados. Né? Então, quer dizer, é o contrário. Hoje, pensar em empreender marcas que não tenham que não nasçam dessas premissas é um tiro no pé. Né? Quer dizer, não vai dar certo no médio e longo prazo. Mas, Fê, muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, muito legal e sem dúvida a gente tem aí um caminho, uma jornada muito bacana pela frente e cada vez mais, né, Fê? Eu acho que tu tem percebido isso, né, nas aulas, nos alunos que passam por ti, todas as empresas que tu atende também, que essa é uma crescente, né, essa preocupação. É uma mudança sem volta. Empreender negócio. É uma mudança sem volta. É uma mudança sem volta. Muito obrigada. Legal.